Que diferença há entre um escritor, um poeta e um político? Com relação a Pedro Celestino, nada, porque foi um político probo e nunca permaneceu atado diante das hipocrisias de sua época. Nunca se estagnou no palco da vida e nem se esmoreceu quando se viu diante do triste entardecer deste século. Não cruzou os braços e, como escritor, usou a escrita como remédio eficaz para não ancorar na insensatez política e, sem desespero, munido de um lídimo bastão, aportar num rico arquipélago recheado de palavras sábias. A sua palavra tinha um norte: respirar a liberdade, e este ar não desvanecer nas tribunas da vida. A sua voz ecoava como um poema, manipulando o silencioso grito das criptas do inconsciente. Seus gestos eram pura emoção que se refletiam de dentro da luz, às vezes bárbaros, às vezes inocentes, às vezes incorporados por seres extraterrestres. A escrita o separava dos barulhos do mundo apenas por um delgado fio de paixão. E era exatamente neste fio que estavam as dimensões do seu fluir diante das adversidades que a vida lhe impôs. Como escritor e poeta, emergiram-se das forças do aflado divinal. E se obsessivo ou demoníaco, não interessava. Interessava sim o clarão de vida que ele captava em seu ser. Se às vezes dizia que tinha a ternura de um vulcão ou a violência de uma flor, também não lhe interessava. Interessava em fazer o bem, produzir um trabalho com volúpia em prol de sua cidade e seu estado. E neste particular, Pedro Celestino era um possuído, um ser alado, leve e sagrado, incapaz de prejudicar alguém mesmo quando o entusiasmo o arrastava e o fazia sair de si. Como poeta, poderia não dizer coisas tão maravilhosas no seu tempo, mas os emissários da divindade falavam por sua boca. Os escritores, poetas, são seres assim, que morrem por causa de uma só vírgula, filhos do caos e da descrença, mas também ourives do artesão estético, operários da arte, de cujos alforjes emanam as músicas das palavras. Sim, gente como Pedro Celestino estão no dorso dos cavalos alados do apocalipse deste milênio. Pedro Celestino nada mais era que um joalheiro do sonho, um homem maior que a medida de todas as coisas. Um ser que foi o eixo e a flecha de toda a evolução do universo. Homem probo que triunfou no apogeu da felicidade. Tanto que, paradoxalmente, o homem das perplexidades deste fim de século tem tempo para tudo, menos para ser feliz. Mas Pedro o foi. Pedro era possuidor de um arsenal de sapiência e sua voz ecoava no mundo legislativo como inspiração de muitos. E cada palavra fazia que todos visitassem os subterrâneos da alma, os abismos da flor, as simbas originais do sonho, os destroços do reino perdido. Porque o infinito começava quando seu discurso poético chegava aos ouvidos dos pares, seus colegas tribunos. Aí, as engrenagens do intelecto saíam de cena e entravam, então, os impulsos miraculosos de sua força cognitiva. Caros confrades, amigos e amigas, os ritos impostos à exaustiva tarefa de organizar o presente documentário em memória, que nada mais é que a soma dos melhores momentos da vida do escritor, do poeta e do político, que floresceu ao longo dessas últimas 5 décadas, foram por si só árduos.
mesmo porque ainda navegamos nas águas do seu aprendizado, mas com certeza gostaríamos de ser seu aprendiz. Dizia um poeta: a beleza dos diamantes pode ser lapidada pelos homens, mas elucidar os segredos do seu brilho é missão dos deuses. E isto nos escapa dos limites do intelecto. Quem faz gerar o lodo sobre a pedra é o tempo. Somente a ele compete joeirar tudo. Cabe somente a nós a empreita daquilo que nos obrigou a ir fundo, vigilante, atento, de lanterna em punho, lendo, relendo e lendo de novo para se chegar ao substrato cristalizado pelo fenômeno poético, que, segundo Eliot, não é um perder-se na emoção, mas um escapar da emoção. Fruto de inumeráveis vitórias na política, recusamos primeiramente a política do grupismo, do assédio, do apadrinhamento, para depois, e isentos, descobrir, em meio à grande e ascendente gama de Pedro Celestino, a sua inspiração, o talento, a força e o atributo daqueles que trocam a vida por uma simples viagem aos subterrâneos do sonho em busca de fazer o bem para a sua comunidade sem olhar a quem. Mesmo quando atirado aos redemoinhos da vida, trabalhava com os mais preciosos de seus instrumentos da linguagem humana, a sensatez e a sensibilidade. O estado de Goiás teve em Pedro Celestino da Silva Filho, professor, jornalista, advogado formado em 1958, um lídimo representante na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Ele nasceu em 27 de outubro de 1915, em Corumbaíba, Goiás. Portanto, há séculos no exercício da legislatura e poesia. Acredito que ele não fez durante esse tempo uma arrastão de suas obras para ataviar desprovidas prateleiras literárias, mas sim a resultante de uma participação ativa no meio acadêmico, tanto como escritor e poeta, como membro, e assim como no exercício da presidência da Academia Goiana de Letras, promovendo um estudo sistemático sobre a evolução e a revolução da poesia em Goiás. Pedro Celestino da Silva Filho. Era filho de Pedro Celestino da Silva e dona Durvalina Naves da Silva, casado com Zuleika Borges Pereira Celestino, e com ela teve 3 filhos: Pedro Celestino Neto, Paulo de Tarso, que foi um preso político, dado como desaparecido em 1973, e também uma filha, a Gilca Maria. Prezados confrades, amigos e amigas ora presentes nesta solenidade, o que se pretende com a elaboração desta palestra em memória ao grande baluarte da literatura de Goiás, o saudoso membro desta Academia de Letras, que trouxe durante meio século o gosto pela literatura, divulgando Morrinhos e o estado de Goiás, em outras plagas, contribuindo historicamente com a sobrevivência do canteiro literário goiano e desta cidade, no que concerne às minas da poesia. E claro, não se trata aqui da demolição ou reconstrução de qualquer mito, mas sim de um novo alvitre em direção aos desafios do tempo. Nobres confrades, atravessei noites e dias inquieto,
Durante quase um mês intensivo de pesquisa sobre a vida de Celestino Filho, como era chamado, e que ocupou a cadeira número 15 desta academia, tanto que me vi obrigado a ler de novo, preler exaustivas vezes esta extensa gama de anotações, localizar fotos antigas para, a meu modo, perceber em cada uma delas, isoladamente, trazer um grau de imaginação intelectiva e profunda, no instante mesmo em que estive possuído pelo impulso da criação. Na vida política, profissional e administrativa, Pedro Celestino da Silva foi juiz distrital em Morrinhos, professor do Grupo Escolar Coronel Pedro Nunes de Morrinhos, da Escola Normal de Morrinhos, de 1932 a 1942. Foi secretário da Prefeitura Municipal de Morrinhos, deputado estadual pelo PSD, legislatura de 1951 a 55, de 55 a 1959 e de 59 a 63. Eleito deputado federal pelo mesmo PSD, 1963 a 67, e depois, filiando-se em 1966 no MDB. Foi eleito para o período de 1967 a 71. Em 14 de março de 1969, teve cassado seu mandato e seus direitos políticos suspensos por 10 anos, com base no AI-5. Fora da vida política, atuou no jornalismo, dirigindo o jornal O Liberal, em Morrinhos, e os jornais Diário da Tarde e O Social, em Goiânia. Foi membro da Academia Goiana de Letras, que presidiu em 1959. Membro fundador também da Academia de Letras de Brasília. Durante o período de 1983 a 1985, foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Espero que isto, no final das contas, não seja uma prédica, mesmo porque, para se ter uma ideia de quão penoso é ler ou resenhar um livro ruim, basta lembrar o que disse o poeta americano W.H. Auden: faz mal ao caráter. Na Inglaterra, Oscar Wilde bradava: a arte é inteiramente inútil. Depois refluiu deste conceito, dizendo: toda má poesia é sincera. Entretanto, quem foge do mau gosto cai no gelo, observou Neruda no Manifesto contra a Poesia Pura. Não se faz aqui nenhum juízo de valor, nem para o bem, nem para o mal, ainda que desta vitrine das letras se tenha extraído um pouco de luz de cada poeta, como se extraiu de Pedro Celestino quando escreveu as obras poéticas intituladas Rabiscos, em 42, Motivos Sertanejos, em 48, e Rosas Atômicas, em 1977. Escreveu ainda Dados Históricos e Geográficos de Morrinhos, em 1941. O Arroz na Economia Goiana, em 1963. Prisão Preventiva Compulsória, em 66. E Inconstitucionalidade da Sublegenda, em 1968. E tantos outros discursos famosos publicados, como Seara de Ideais, em 1959, Cruzada do Níquel, em 64, Aos Meus Amigos, em 1956, Ordem Jurídica e Ordem Econômica, Segurança Nacional, em 1967. E os poemas Da Janela do Trem, em 92, e Rosas Atômicas, em 1974. Fez o curso primário em sua cidade natal e iniciou o curso secundário no Internato São José dos Irmãos Maristas, na cidade de Mendes, estado do Rio de Janeiro. Em 1927,
transferiu-se para o seminário de Bonfim, hoje Silvânia, permanecendo ali até 1930. Em 1931, depois de um exame de adaptação, matriculou-se no 3º ano da Escola Normal de Morrinhos, concluindo o curso em 1932, tendo sido orador da turma. Em 1953, fez o técnico em contabilidade na Escola Técnica de Comércio do Ateneu Dom Bosco, em Goiânia, eleito também orador da turma. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, no ano de 1958. Foi professor no grupo escolar Coronel Pedro Nunes e na Escola Normal de Morrinhos, lecionando português e francês. Juiz distrital, escrevente substituto do cartório do primeiro ofício e secretário da Prefeitura de Morrinhos. Em 1949, fundou o jornal O Liberal, em Morrinhos. Colaborador dos jornais da cidade de Araguari, o Albor e o Araguari, e do jornal Estado de Goiás, editado em Uberlândia, e, em 1967, diretor de O Social de Goiânia. Aposentou-se como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Como se vê na sua atuação política, no seu trabalho literário, tanto como escritor, poeta e jornalista, todos compuseram com sua voz eloquente a Sinfonia dos Deuses. É o que conta. Trouxeram para o corpo da palavra o que era sono debaixo da pele. Brilho de cripta, musicalidade, alma e poesia. Novalis anotou que a poesia é a religião original da humanidade. E William Blake, por sua vez, acreditava que o mundo da imaginação é o mundo da eternidade. Ambos têm razão, porque transcendem espaço e tempo. Assim, dedilhando o teclado de minhas emoções, restou-me passar aos senhores e senhoras presentes e aos acadêmicos que compõem esta Academia de Letras este pequeno resumo para compor o trabalho em memória do saudoso escritor e poeta Pedro Celestino da Silva Filho, do qual tive a honra de assumir a sua cadeira, a de número 15, de que era patrono nesta augusta Academia Morrinhense de Letras, cuja memória sabemos que estará inserida no que há de melhor na literatura goiânia e brasileira. Pedro Celestino da Silva Filho faleceu em Goiânia no dia 8 de agosto de 1996.